Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Hoje a gente recebe um time de peso para falar sobre a rotina dos estudos durante a pandemia. Tem uma receita super saudável e deliciosa de ceviche. E ainda a presença da Déia Garcia, locutora da Tarobá FM. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, na cidade nós já temos 492 casos confirmados. 295 pessoas já foram curadas, foram 30 óbitos. 258 exames estão em andamento e 2.211 casos já foram descartados. E o futebol está parado, mas o torcedor do Londrina vai ficar na expectativa hoje, como se tivesse jogo. Quem explica pra gente é o repórter Rafael Sanches. Rafa, bom dia. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado no Tarobá Cidade. Sara, é que hoje, mais especificamente agora, está começando no STJD, lá no Rio de Janeiro, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o julgamento do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas que disputou a Série B com o Londrina, no ano passado e foi acusado pelos atletas de falta de fair play financeiro, ou seja, não teria pagado os salários de alguns dos atletas. Esse julgamento pode tirar pontos do Brasil de Pelotas, consequentemente rebaixar o clube à Série C do Campeonato Brasileiro e devolver o Londrina à Série B. Para quem não lembra, o Londrina foi rebaixado no ano passado para a Série C do Campeonato Brasileiro. É só a primeira instância, ainda cabe recurso, mas a gente vai acompanhar, torcer de longe para o Londrina Esporte Clube e os detalhes, eventualmente até o resultado, a gente traz daqui a pouquinho no Tarobá Notícias, Sara. Obrigada, Rafael Sanches. Depois de 2 questionários aplicados a familiares e professores, a Secretaria de Educação de Londrina está reavaliando o conteúdo e a didática das atividades à distância e já promoveu mudanças. As aulas foram suspensas no dia 23 de março. Desde então, as escolas estão assim, vazias. Foi preciso se readaptar a essa nova realidade e ao ensino à distância. Novidade que precisa também ser avaliada e melhorada. Por isso, no início de maio, foi feita uma pesquisa com os pais. 20 mil responderam a um questionário. Na sequência, a avaliação foi feita com 3 mil professores. Foram 1.800 sugestões, analisadas por uma comissão formada por 15 professores. As propostas e dificuldades foram divididas em 3 temas: pedagógico, emocional e tecnológico. A gente tem, das 1.800 sugestões, nós dividimos em blocos. Sugestões para chegar ao aluno, portanto pedagógica, sugestões para que o professor tenha ferramentas e instrumentos para poder fazer essa aula, que a gente chamou de formação e tecnologia, e o apoio emocional. Nesse momento de pandemia, a gente também entende que não é só passar atividade como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa olhar para as pessoas, olhar para o professor, olhar para o aluno principalmente, e entender como é que tudo isso está nos afetando. E não simplesmente mandar atividade como se fossem dias normais. Diante disso, ficou definido, no mínimo, uma atividade por dia e, no máximo, 3. Na segunda e na terça, os profissionais participam de uma prática pedagógica à distância. Também foram disponibilizados guias de apoio para os professores e para os pais, com sugestões para a organização de uma rotina de estudos, orientações e vídeos. O conteúdo está no site da Prefeitura, no link da Secretaria de Educação em Educação em Tempos de Covid-19. E esses questionários vieram com mais de 1.800 sugestões dos professores de como a gente deveria trabalhar nesses dias de atividades remotas. Então, eles nos ajudaram criando aí um guia para os pais, que a gente publicou essa semana, e um guia para os professores com sugestões de como facilitar esse momento. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 90% das famílias estão conectadas à internet, tanto que a maioria recebe e envia as atividades pelo WhatsApp.
No entanto, um levantamento feito pelas escolas apontou que apenas de 60% a 70% dos alunos estão efetivamente fazendo e entregando essas atividades prontas. Por isso, os principais desafios são aumentar a participação e ainda já se preparar para a volta às aulas, possivelmente em agosto, para uma readaptação das crianças. Numa sala de aula, vamos pensar na sala de aula presencial. A gente tem alunos que faltam, que perdem conteúdo, a gente tem alunos que vão e que têm dificuldade com a explicação. Então, imagina tudo isso remotamente. Essas diferenças, elas se acentuam. Então, a gente já sabe que na volta, quando isso acontecer, nós teremos que ter planos quase que individuais. E para falar sobre esses e outros assuntos relacionados à rotina de estudos online, agora dentro de casa, eu vou conversar com duas especialistas. Alessandra Rocha, que é psicóloga, e também a doutora Cassiana Magalhães, especialista em educação infantil. Gente, bom dia. É um prazer recebê-las. Na verdade, pegando o gancho aí do que a gente vem falando, o núcleo de educação teve que mudar muita coisa, né? Se adaptar. Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, Alessandra. Bom, é um prazer estar aqui conversando sobre isso. Acho que a gente podia pegar o gancho dessa matéria, né? E a Secretaria de Educação fez um movimento bem importante, bem interessante, né? Eu acho que essa escuta que a Secretaria fez, primeiro assim, que todo o movimento da Secretaria, pensando a cidade de Londrina, já é um movimento interessante. Tentar trabalhar com as crianças, tentar fazer esse ensino remoto, é um movimento importante, é um movimento interessante. Agora, esse momento de escuta, ele foi mais interessante ainda no sentido de fazer uma avaliação desse primeiro momento. Então, ouvir os professores, ouvir as famílias, né? E aí já tiveram um primeiro dado, essa primeira sobrecarga de atividades, tanto para as professoras, quanto para as crianças e especialmente e essencialmente para as famílias. Então, os dados, até onde eu acompanhei da pesquisa, mostraram que estava tendo um excesso de atividades e que as famílias não estavam dando conta de acompanhar. Inclusive, pelo pouco que eu acompanhei, eu percebi assim que algumas famílias estavam fazendo as atividades das crianças, né? E isso não é bom. Não deixando elas fazerem. Não deixando as crianças fazerem, não é nem porque não deixava as crianças fazerem, mas é porque não conseguiam orientar da melhor forma, que eu acho que é um pouco da nossa conversa hoje aqui, né? O que cabe às famílias e o que cabe à escola nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Nós discutimos isso um pouquinho já na nossa outra conversa, né? O que é ensino à distância? Será que cabe ensino à distância para crianças tão pequenas? O que nós vamos fazer nesse momento? Né? Acho que para começar seria isso. Alessandra Rocha, psicóloga, obrigada por ter vindo. Na verdade, está sendo um desafio muito grande para pais e para os filhos também. Porque ficar em casa também para as crianças, adolescentes também não está sendo fácil. Bom dia. Justamente, eu acho que é um nível de dificuldade que envolve a todos, inclusive a rede de educação. Essa adaptação ela foi feita porque, a princípio, ninguém estava preparado para isso, se viram diante de uma necessidade e fizeram o melhor possível naquela ocasião. E que bom que chegaram a essas conclusões de que haviam excessos, porque é isso que chega ao meu consultório, tanto das crianças relatando, quanto dos pais, inclusive meus filhos, vou incluir isso também. Porque é como se todos os professores estivessem num nível de ansiedade de propor conteúdo, de demonstrar que estão trabalhando, oferecendo excesso de atividades. Algumas crianças dizem que até além daquilo que se fazia na sala de aula. Então, o que eu avalio diante dessa situação, gostaria de mencionar algo de início, é que diante de uma situação tão problemática como essa, existe uma tendência das pessoas acharem culpados, né? Estamos diante de uma situação e de uma circunstância onde não há culpados, onde não há responsáveis, mas que todos temos que nos adaptar, né? E que atinge a todos. Sim. Uma das minhas preocupações diante desse fato, especialmente quando falamos das crianças que estão em casa e com a necessidade de estudarem em casa, com a ajuda dos pais, é que quando uma decisão como essa é tomada no coletivo, infelizmente não são avaliadas as questões individuais. E daí eu gostaria de destacar aqui algumas delas. Por exemplo, por mais que na matéria tenha dito que 60% a 70% das crianças estão, 90% estão participando, mas de 60% a 70% não estão cumprindo todas as coisas que deveriam cumprir ali. O que eu avalio nessa situação é que
Nem todas as crianças possuem um equipamento necessário ou uma internet de qualidade, enquanto outras crianças estão fazendo a sua atividade num cantinho especial da casa, no seu quarto ou até mesmo no escritório. E daí, pensando nas questões individuais, existem crianças que dividem 2 cômodos com 5 membros da família, onde estão todos nessa mesma casa. Bem então, colocado. Vamos pensar, qual é o nível de concentração e de atenção que essa criança consegue ter, certeza. Diferente daquela. Então, o que eu quero dizer é que, diante dessa situação que atinge a todos, algumas pessoas e algumas famílias sofrem infinitamente mais. E para concluir meu raciocínio, quando nós pensamos, por exemplo, nas questões de aprendizado e de facilidade, né, de captar os conteúdos, o que eu avalio? Existem crianças que conseguem fazer isso de forma muito autônoma. Chegam em casa, abrem o seu computador e fazem a tarefa. Outras crianças precisam de uma atenção muito grande da família. E nem todas as famílias têm condição de entender aquilo que está sendo proposto. E às vezes nem tempo, né? E nem tempo. E isso eu acho que dificulta de forma, né, muito grande, né? Então são situações tão distintas e que todos são colocados aí, como dizem por aí, no mesmo barco, mas com barcos completamente diferentes. Alguns com barcos grandes, alguns com jangadas, bem né? Furadinha ainda. Exatamente. E isso me preocupa bastante. E para concluir meu raciocínio com relação às famílias, estamos diante de uma situação que abala muito as emoções das famílias. Então, em que contexto aquela família está vivendo? Ela está preocupada lá com a sua renda, ou com o seu salário, ou com as contas a pagar? E de que forma ela dá conta de atender essa criança, né? Com tantas demandas e com tantas preocupações. Certo. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviá-la para mim pelo 3315-1313 ou então fazer a sua pergunta via Facebook, tá bom? Tarobá Londrina, Facebook. E a gente está com uma enquete no Facebook e a gente quer saber o seguinte. Você, seu filho, vocês estão estressados com a rotina de aulas em casa? Vamos conferir lá como é que tá? As pessoas começaram a votar. Nós já tivemos 172 votos, acabamos de lançar a enquete. 114 pessoas disseram que sim, que estão estressadas com a rotina de estudos, pais e filhos, e 58 disseram que não. Olha a realidade, doutora Cassiana. Isso, e nessa realidade, pegando o gancho do que a Alessandra falou, é importante a gente ressaltar o aumento das desigualdades sociais. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala do acesso à tecnologia, quando a gente fala da forma como a criança está realizando essa atividade em casa, essa tarefa em casa, não tem como não falar das desigualdades sociais, né? E a nossa maior preocupação enquanto professores, enquanto pesquisadores da área, é a desigualdade social. Então, é completamente diferente você falar em atividade em casa, né? Muito se ouviu falar em homeschooling, que na verdade é o ensino domiciliar. Mas como que a gente vai falar disso num país com tantas desigualdades sociais? Então, uma coisa é uma criança que tem, né, como a Alessandra falou, todas as condições adequadas, o seu espaço, ela tem acesso aos livros, ela tem acesso aí a uma infinidade de recursos. E uma outra coisa completamente diferente é aquela criança, eu já vi fotos de crianças fazendo essas atividades numa cadeirinha, ou não tendo esse recurso, ou não tendo essa mãe presente. E nós temos que lembrar que muitos pais estão trabalhando, né, em diferentes lugares. Estão trabalhando nos supermercados, estão trabalhando nos postos de saúde, estão trabalhando em vários lugares. E uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui é que o conteúdo, né, ele cabe à escola, ele cabe aos professores. Esse acúmulo, ele cabe, a especificidade do conteúdo, ele não cabe às famílias. Talvez isso tenha a ver com essa resposta da enquete. Por que está gerando tanto estresse? E isso já traz para nós um indicativo de que como é difícil mesmo os pais fazerem isso, porque eles não têm preparo. Então eu não estou culpando as famílias, porque não está na hora de achar um culpado. Então nós, como pais, eu também sou mãe, a gente não tem essa responsabilidade sim, mas a culpa não. Por exemplo, ainda bem que meu filho tem 5 anos, se ele estivesse na 5ª série, na 8ª série, talvez eu não soubesse o conteúdo para ajudar, para ensinar. Não é verdade? E a gente não tem essa obrigação. Sara, mas não tem que saber. Eu acho que é exatamente isso. Tudo você bem não se escolheu a não... docência, você não escolheu essa área, você não escolheu a licenciatura. Eu acho que nosso país agora, nosso e outros tantos, é uma oportunidade para a gente valorizar os professores. Valorizar, né? Aprender a valorizar os professores e ver que não é fácil ensinar as crianças em casa.
quem defende o homeschooling, quem defende essas práticas, são pessoas que têm uma outra condição. É fácil falar que você defende essa educação em casa quando você viaja, quando você visita museus, quando você tem acesso a uma infinidade de coisas. E Agora, você tem um tempo, exatamente, talvez não precise trabalhar e pode dividir isso com seu filho. Aí sim. Aí sim. Porque o homeschooling já foi chique, né? Já foi elegante. Teve época assim, o homeschooling, gente, é educação doméstica. Meus filhos não vão para a escola, estudam em casa. Mas naquela circunstância, né? Com aquela pequena burguesia de tal década, não é mais a realidade hoje. Vamos fazer o seguinte, a gente está com algumas perguntas já no Facebook, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para responder essas perguntas. Não saia daí, porque a gente volta já já.